Bom ou não? Sejam bem-vindos ao nosso programa Empreendedor Mineiro. Aqui conversamos sobre empreendedorismo e tudo aquilo que envolve esse tema tão atual. Lembrando que vocês podem nos acompanhar pelo canal da TV Universitária da Faculdade Promove, canal 12 TV Aberta Net, e também no YouTube. Desde já, meu muito obrigado a você que nos assiste. Você já parou para pensar sobre como as pessoas se comunicam? Como falar com as outras pessoas e falar em público ainda te assusta? Temos como desenvolver as nossas habilidades práticas da oratória, perder esse medo de falar em público, muitas vezes com microfone ou câmeras, situações cada vez mais presentes no nosso dia a dia, devido aos encontros, por exemplo, online. Vamos falar então com o olhar no empreendedor que se comunica, com a sua plateia e com o seu grupo de trabalho, muitas vezes, com a sua sala de aula. Para conversar conosco, eu tenho a honra de receber meu amigo, meu parceiro, meu colega de trabalho, Rodrigo Moreira. O professor Rodrigo atua como professor de cursos de extensão em diversas faculdades, cursos de pós-graduação, presenciais e online, em empresas júniores, em parceria com diretórios acadêmicos e diversas outras empresas espalhadas por todo o Brasil. Além de ser formador de fonoaudiólogos para ensinar oratória. Professor Rodrigo, muito bem-vindo, cara. Fala, Fernando. Beleza? Bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Presença ilustre. Presença ilustre. Vamos nessa. Professor, sabemos que a carreira sua hoje muito consolidada, né? Você já atende aí cursos, palestras por todo o Brasil. Mais de 15 mil profissionais treinados, né? A gama aí de pessoas que já passaram lá pelos cuidados do professor Rodrigo é muito grande. Mas podemos dizer que a sua vida profissional começou ali, lá nos anos 90, mais precisamente 1991, professor? É isso mesmo, Fernando. 1991. Primeiro, né, sejam bem-vindos os nossos web espectadores. Opa, aprendi essa expressão recentemente. Estamos na web também? Não, web espectadores, porque é a TV, né? Sim, TV, então telespectadores e web espectadores. Bacana. Então, Fernando, em 1991, eu estava finalizando o meu ensino médio. Por que eu digo que minha vida de orador começou lá? Porque quando eu estava ali no início da minha juventude, final de adolescência, eu já era falador. Quando fazia trabalho em grupo para apresentar em sala de aula, eu era sempre o aluno que ia lá apresentar. Eu salvava o grupo, na boa vontade e na raça. Essa que é a questão. Porque eu não sabia nada de oratória. Eu simplesmente era jogado lá na frente, falava, provavelmente falava bem, porque... Ou será que eu não falava bem? Eu não sei, porque às vezes a gente faz uma coisa não porque você é bom, porque é a única opção que tem. Eu só sei que eu falava. Na raça, sempre fui falador. Aí, no ano de 1992, eu entrei na faculdade de fonoaudiologia. Continuei sendo o apresentador de trabalho dos grupos. Então, ia lá na frente, tinha coragem para levantar da cadeira, ousadia, mas não sabia nada de oratória. Formei em 1996. Esse ano, estou completando 25 anos de formado. Eita! E quando eu formei em fonoaudiologia, eu comecei a trabalhar de branco numa clínica médica de otorrinos. Eu era um dos fonoaudiólogos da clínica. E os otorrinos me mandavam os pacientes, né, para cuidar da voz, da voz e da dicção. E atendendo lá os meus pacientes, com 3 anos de formado, eu percebi que eu poderia ensinar algo mais do que uma boa dicção e uma boa voz. E esse algo mais tem nome, e o nome, adivinha qual que é? Oratória. Quando eu percebi isso, eu comprei todos os livros de oratória do mercado, estudei o assunto, criei o meu curso e transformei os meus pacientes em alunos, o meu consultório em centro de treinamento. E passei a falar com técnica. Né? O meu jeito falador de ser, a minha coragem, a minha ousadia, a minha raça de falar, ela teve a influência do estudo que eu fiz de oratória. Então, hoje em dia, eu falo ainda na raça, mas com técnica. Oratória é esporte. Eu vou provar isso para vocês aqui hoje. E todo esporte exige
técnica, treinamento e também muita raça e boa vontade, né? Bacana. Tem que ter os dois. É bacana essa sua fala, porque né, no começo nós reflexão do medo, né, professor Rodrigo? Eu acho que muitas pessoas, nós percebemos até na faculdade, lá os nossos alunos, né? Nem todos têm esse discernimento que você teve lá atrás, né, quando eu era estudante. Né? Deixa comigo, deixa que eu apresento. Normalmente o que percebemos é o contrário. Não, vai lá, eu não. Eu fico, né? A pessoa não quer ir. E como perder esse medo? Como trabalhar isso? Quais são as suas primeiras orientações, se pudéssemos falar assim? As primeiras dicas ali para o camarada... Se soltar. Para ele pelo menos ir lá na frente, né? Senão ele nem vai. Eu estou querendo transformar o nome do meu curso de oratória em curso Se Solta. Se solta, desembucha, desenrola. Faz alguma coisa. Assim, faz alguma coisa. Eu chamo de TBC, tira a bunda da cadeira. Opa, pode ser também. Ô, professor Fernando, o medo, geralmente, de uma forma mais global, analisando o sentimento, vamos dizer assim, a sensação do medo. O medo costuma ser do desconhecido. Você concorda comigo? Com certeza. Então, se eu estiver lá na floresta amazônica, em frente a uma caverna escura, à noite, eu não sei o que tem lá dentro, eu vou ter medo de entrar naquela caverna. E muitas vezes a oratória é essa caverna. Então, muitos não vão falar em público até por uma questão de sensatez. E eu dou razão para esses meus alunos que chegam para mim com essa história de que, assim, professor, enquanto eu não fizer o seu curso, eu vou evitar ir lá na frente. Porque realmente eu não sei o que fazer e eu não quero pagar mico, né? Eu não quero passar a situação... Literalmente. Literalmente. Eu não quero, porque o medo também do julgamento alheio, do olhar do outro, é algo que inibe muitos. Agora, por que você tem medo do olhar do outro? Porque você não tem curso de oratória, porque você não está plenamente seguro de que o seu conteúdo atende àquela demanda do evento, né, ou da aula, ou da palestra, e também porque você não está seguro com a sua própria imagem. Professor, mas é muito difícil, eu vou lá, é muita coisa, eu tenho que olhar para lá, eu tenho que olhar para cá, eu tenho que pôr a mão para lá. Normalmente não sabemos colocar a mão, né? O primeiro problema é onde eu enfio essa mão, para onde o que eu faço? Professor Fernando, aí nós já começamos a entrar nas técnicas. Ah, bacana. E assim, é desafiador falar em público? É desafiador, tanto que existe curso de oratória, treinamento, eu sou mentor de oratória, fonoaudiólogo, professor de oratória. Então existe um processo de aprendizagem por trás da oratória. Nos países desenvolvidos, quando eu digo isso, eu falo Estados Unidos, Europa, Singapura, Finlândia, esses, né? A oratória é ensinada na escola a partir dos 12 anos de idade, depois aos 17 no ensino médio e no primeiro período de qualquer curso superior. Pisou na faculdade de um país desenvolvido, você já está no terceiro momento seu de aprendizagem de oratória. Aí sai um Barack Obama fácil, né? E ainda fez curso de Direito. Então o negócio é o seguinte, aqui na América do Sul, qual que é a minha clientela? A minha clientela são todos de alunos de pós-graduação que digitaram no Google, muitas vezes num momento de desespero, né? Como falar em público, técnicas de oratória. E apareceu minha página lá, professor Rodrigo e tal, o Instituto Brasileiro de Oratória, que aliás vamos falar dele em breve, né? Que eu criei em 2017, para ser maior que o professor Rodrigo. Então, e eu criei um método, né? Eu executo um método que chama Falar Melhor. Eu tenho uma sequência. Tem um caminho, então. Tem um caminho. Toda aí o aluno, ele chega de um jeito, passa por um processo de transformação, que é o processo de educação. Eu sou professor, você também, né, Fernando? Nós vemos com frequência o poder transformador do conhecimento nos nossos alunos. Então, eu acredito na educação, você também. Então, chega de um jeito, passa por um processo de transformação por meio da educação e atinge o famoso ponto B, né? De A para B. De A para B tem um processo ali que chama-se curso, treinamento, esforço. Isso aí talvez, então, como nós falamos agora há pouco, isso levou talvez à criação lá em 2017 do Instituto, para ser aí uma coisa maior. O Instituto é o CNPJ, né? É a empresa. Estamos aqui falando de empreendedorismo, é a empresa, porque eu sou empreendedor. Aliás, eu costumo brincar que eu sou eu-empreendedor, tenho uma eu-equipe, uma eu-presa, não é não? E estamos juntos aí.
O negócio é o seguinte... Um dos grandes caminhos, só abrir um parênteses, me permita, mas esse é uma das grandes características do empreendedor, né? Ser empreendedor não é fácil, ser empreendedor não é tarefa muito simples, né? Você sabe disso. E muitas vezes com uma equipe gigantesca, como essa que o Rodrigo acabou de brincar conosco, né? Então sou eu que alugo o imóvel, eu que cuido do estúdio, eu que resolvo o problema jurídico, eu que resolvo o problema financeiro, eu que ensino, enfim, acaba que o empreendedor, o pequeno empreendedor, né? ele tem que entender um pouco de tudo, né? E aí entram as características do comportamento empreendedor, todas elas descritas aqui. E que eu fui aprendendo também, assim como eu estudei oratória por conta própria, para me autotransformar em professor de oratória, porque eu fiz fonoaudiologia e dentro do curso de fonoaudiologia eu não aprendi a ensinar oratória. Com certeza. E eu é que percebi que eu era falador, estava com o diploma de fonoaudiólogo e um paciente na minha frente querendo aprender a falar melhor. Aí eu tive o famoso insight, né? O insight do empreendedor. Falei, eu vou estudar esse assunto. Comprei todos os livros, estudei. Aliás, o melhor livro do mundo, você está com ele na sua mochila, né, Fernando? Depois você pode apresentar, a gente fala o nome dele aqui, eu indiquei numa aula que eu tive a oportunidade de fazer, uma palestra da faculdade, e você estava assistindo e como um bom professor que valoriza o conhecimento, no dia seguinte foi à livraria e comprou o livro. Aprendendo sempre. Parabéns, Fernando, pela iniciativa. Aprendendo sempre. Então, é o melhor livro do mundo de oratória, que chama Arte de Falar em Público, do professor Stefan Lucas. Então, o segredo da oratória, das técnicas de oratória, se resumem em 3 grandes aspectos. Isso é importante, preste atenção, pessoal. Aspectos. Porque eu estou aqui extremamente preocupado, eu não sei onde que eu coloco a minha mão, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque com o mestre ao lado a coisa fica complicada, né? Então vamos lá, eu aqui aprendendo junto com todos aqui, com os nossos web ouvintes, é isso? Web espectadores. Web espectadores, então vamos lá aprender aqui com o professor algumas, claro que muito longe do que ele tem a oferecer lá no Instituto, lógico que muito longe que está nos cursos, mas para a gente ter um gostinho aí O que aparece numa entrevista igual a essa, né, Fernando, de meia hora aproximadamente, é a ponta do iceberg da oratória, né? Tem muito mais coisas para serem descobertas. A oratória é um mundo. Como todo conhecimento, né? À medida que você vai estudando, eu pelo menos estou estudando oratória há mais de 20 anos, e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu tenho que estudar, porque um assunto puxa o outro. Bacana. Então, por exemplo, atualmente eu estou envolvido com os famosos gatilhos mentais. Eu estou querendo até montar um curso sobre isso, viu? Anuncio aqui, aguardem, mas eu estou focado nessa questão de gatilhos mentais, estratégias de marketing para a construção da palavra, do raciocínio. Porque não basta ter a técnica corporal. Chega uma hora que você tem que trabalhar com a sua argumentação para ser persuasivo. Então, se você junta a expressão corporal com um bom desenvolvimento de raciocínio, um raciocínio realmente impactante, que vende o quê? O seu produto, o seu serviço, a sua ideia. E mais um trabalho com a sua inteligência emocional para combater o nervosismo, aí nós abordamos os 3 grandes aspectos. Então, corpo, raciocínio e psicologia. São os 3 pilares que caracterizam o cenário de um orador. Aí vem a questão, dentro de cada um desses tópicos, você tem os subtópicos. Você pode me perguntar aqui, mas professor, quais são as técnicas, então, que envolvem a expressão corporal? Aí nós vamos para o contato visual. Agora eu estou concedendo essa entrevista para você, eu olho preferencialmente para você, estamos conversando aqui. Sim. Mas eu também olho lá para a câmera que está aqui na minha frente. Então, desenvolvo meu raciocínio para a câmera e volto para você. Se eu tivesse um colega de estúdio aqui participando da entrevista, eu também olharia para ele aqui à minha direita. Mas não tem, então é você e a câmera aqui. Ok, essa é uma técnica de oratória. Vai falar em público? 2, 3 segundos em cada bloco do auditório. Evita olhar para o teto, para o chão, ficar olhando por cima do ombro. Parece que eu estou vendo se tem alguém me espiando, que eu vou fazer coisa errada, né? Então, contato visual é fundamental. Contato eu consigo, visual... inclusive, trazer as pessoas, né? Para as pessoas não se sentirem ali ou muito vigiadas ou muito isoladas, seria isso? Exatamente. O contato visual, ele é acolhedor. Você chama a pessoa para participar de uma conversa, de um processo comunicativo, quando você olha para ela. E o oposto é verdadeiro. Vai que você está numa reunião que tem um famoso cri-cri, né? Aquele cara ali chato. E se você não quer que ele participe muito. Então, aí entra a questão estratégica da comunicação. Você olha menos para ele.
Olha menos para ele. Porque se você olhar para ele, você está chamando ele para participar. E o cara é chato, o cara é cri-cri. Ele vai ficar pegando no seu pé. Virou aí uma arma, né? Eu consigo, não, é estratégia. Eu consigo meio que isolar ele, exatamente. Né, quase, né? O que não é o nosso objetivo dentro de uma sala de aula. Claro. Dentro dessa entrevista, né? Eu olho para a câmera ali muitas vezes para chamar realmente o nosso web espectador ou telespectador para participar dessa entrevista. Então eu vou alternando o meu olhar entre o entrevistador, o professor Fernando, e a câmera. Mas existe isso porque uma imagem interessante, a oratória... Tem um livro de oratória que a capa dele é um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez. Eu até pergunto para os meus alunos por que a capa desse livro é um jogo de xadrez. Aí dá aquele silêncio na sala, aí tem um aluno, sempre tem alguém que fala, né? Porque a comunicação é algo estratégico. E é, Fernando. Sim. Uai, falo ou não falo? Sempre. Se eu falar isso, vai dar nisso. Né? Tem gente que às vezes não fala, que é tímido. Por quê? Porque não sabe montar uma estratégia de comunicação. E aí, desculpe eu atropelá-lo, mas a forma de falar já seria uma outra técnica ou não? Se eu falo mais incisivo, menos incisivo... Aí entra numa outra técnica de expressão seria uma outra corporal, técnica. Porque a voz sai do corpo, ok? Sim. Por isso é que a variação de voz e fala, a entonação que você dá, para valorizar o conteúdo do seu discurso, isso é uma técnica de expressão corporal. Então, por exemplo... Eu mostro lá para os meus alunos uma frase que é essa daqui. Olha só, Fernando. Hoje pela manhã eu fui ao centro da cidade de ônibus, estava chovendo e você não estava lá. Essa é a frase. Hoje pela manhã eu fui ao centro da cidade de ônibus, estava chovendo e você não estava lá. Onde que está o culpado dessa frase? O problema foi o fato de ser hoje de manhã? O problema foi o fato de estar chovendo? O problema foi o fato de eu ter ido de ônibus? O problema foi o fato de você não estar lá? O problema foi o fato de ser no centro da cidade e eu correr risco de ser assaltado. Nossa, a análise aí é uma série de mas fatores. aonde que está o problema? O problema eu dou na minha entonação de voz. Hoje pela manhã eu fui ao centro da cidade de ônibus, estava chovendo e você não estava lá. Ou seja, Fernando, me ajuda aí, né, cara? Pisou na bola. Pisou na bola. Você esqueceu de mim? Então, a culpa não foi da chuva, a culpa não foi do ônibus, a culpa não foi do ter acordado. Do horário nem do local. Não, nada. O negócio foi você. Tem uma famosa, só, na época do telegrama. Mas nós podemos inverter isso. Não, você pode colocar a culpa do jeito que que eu quiser. Você pode pôr a culpa Hoje que você de quiser. manhã estava chovendo. Pronto. Estava chovendo. Você molhou todo, cara. Molhou todo. Porque às vezes o fato da pessoa não estar lá até que pode ser uma coisa boa. Você aproveitou para fazer outras coisas. Foi lá pro seu zap e resolveu tudo. Mas estava chovendo. Ou o ônibus não passou. Aí a entonação... Não, você foi de ônibus, cara. Bacana. Ainda mais você que é um cara chique, não anda de ônibus. Não, que isso. Você andou de ônibus, Fernando? Tem quanto tempo você não anda de ônibus? Não é não? Muito bacana. Isso aí é uma técnica, então, também, de novo... E nós estivéssemos falando das três técnicas, não é isso? Então, nós São começamos 4 lá. técnicas. São Eu quatro, já falei do são quatro. contato visual e da variação de voz e fala. Isso. E você já mencionou uma aí que está te preocupando, que é o Opa, gesto. onde que eu vou Mas isso aqui? aí, Fernanda, eu vou ensinar para você aqui e aproveito para ensinar para o nosso telespectador. Vamos lá, ali, prestar atenção que é importante para todos nós. O segredo é mão aberta. Mão aberta demonstra acolhimento. Mão fechada, UFC. Você quer lutar ou quer acolher? Geralmente é acolhimento. Hoje mesmo, estava assistindo uma entrevista da vice-presidente americana, esqueci o nome dela aqui agora. Não me pergunte. Vice-presidente americana, tem um nome assim diferente, e ela lá fazendo o discurso com a mão aberta. Eu falo, a mão aberta dela, o tempo todo mão aberta. Técnica. Mostrando acolhimento, ou seja, estamos aqui para resolver o problema da guerra. Estamos juntos. Aqui, ó. Estamos juntos. Braço e antebraço formando um ângulo de 90 graus. Se eu ficar de pé aqui, eu mantenho meu braço e antebraço formando um ângulo de 90 graus. Mão aberta, aproxima de forma discreta a mão, evita cruzar dedo, evita fazer gesto obsceno, né? Gesto obsceno, tá? Depois, se quiser, pode cortar isso aí. Então, aqui, ó, aproximou, flutuou. Mão aberta, gesto representativo. Eu sou eu, você é você, certo? Ontem foi ontem, eu não estava aqui, eu estou aqui hoje. Se você me der a oportunidade, eu volto no futuro para que nós possamos continuar esse bate-papo. É a famosa linguagem corporal? Exatamente. Aí você vai com a sua experiência e com a sua preocupação de fazer gestos representativos, você vai formando um Pictionary. O que é isso? É uma imagem de gestos
Então, você até automatiza isso. Toda vez que você falar, se referir ao passado, você faz isso. Ontem, toda vez que você falar agora, você faz isso. Não é? Não dá, você faz isso. E aos poucos você vai transformando isso em algo automático. Você passa a dirigir o seu corpo ao falar igual você dirige seu carro. Você não precisa ficar pensando muito. Fica automático. Aliás, isso aí tem tudo a ver com neurociência, tá, Fernando? Porque a neurociência é assim, quando a gente aprende algo, você estimula o seu córtex pré-frontal. Quando você automatiza o que você aprendeu, você manda lá para o cerebelo. Eu estou estudando muito sobre neurociência. Legal. Mas de uma forma um pouco mais, desculpa, não temos, né, esse estudo todo, mas através do ensinamento, do aprendizado, acabamos por... Aqui, lá vai eu, já vai usando aí, né? Já estou indo aqui, Fica à vontade. Através do ensinamento, através da técnica, através do aprendizado, nós vamos, chegou lá, ó. Nós vamos, né, nos conhecendo e facilitando a comunicação. Parabéns, Fernando. Você aprende rápido, cara. Se eu não aprender aqui, eu estou morto. Não, você tá não, eu te ensino, eu tenho paciência com você. Tem que aprender. Ô, Fernando, e a quarta técnica? Vamos lá pra só quarta. para fechar essa parte didática da coisa, né? Vou só recordar aqui. Contato visual, gesto, variação de voz e fala. E a última técnica é postura. Eu estou aqui sentado nessa cadeira e não deitado nessa cadeira. Vou falar em pé na frente de uma sala de aula, eu não posso ser um leão jaulado, que fica andando de um lado para o outro. E nem uma árvore falando, que eu planto ali e fico no mesmo lugar. Apoiado num pé só. E nem ficar né? apoiado num pé só, balançando o corpo, igual, né, um pêndulo de um relógio. Tudo isso desconcentra o seu público. O bom comunicador, ele não distrai seu público, ele atrai o seu público. Então, isso é muito importante dentro da técnica de oratória. Você saber ter elegância para falar em público. Eu só desculpa mais uma vez, mas não, fica à vontade, Fernando. Entrevista é isso aí. Às vezes o nosso colega lá, a pessoa que está nos vendo lá, está nos acompanhando, fala assim, isso é muito lero-lero, isso é muita teoria, isso aí é bobajada. Faz a diferença, não faz não, professor? Fernando, valoriza meu serviço aqui, faz né? A diferença, de babojada. Não, é porque muitas pessoas falam assim, mas cara, isso é muita teoria. Não, mas aí muito... é que tá. Você sabe qual que é meu sonho? Eu tenho um sonho como professor. Não precisar mais da teoria. A teoria você pega lá no meu canal do YouTube, beleza? Você chega para mim para eu te dar feedback. Então porque eu tive um aluno uma vez que falou assim para mim, professor Rodrigo, eu quero um curso 100% prático. Eu falei, beleza. Então você vai lá na frente agora e fala para mim de forma perfeita, ou bem próximo da perfeição, usando todas as técnicas de oratória. Vai lá, 100% prático. Aí ele olhou para mim, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, então você senta, né? Então você senta aqui agora que eu vou te explicar. Vou te ensinar. Então, o mínimo de teoria tem que ter, mas o meu grande desafio como professor é falar de forma o mais objetivo, assertivo possível, e da forma mais atual possível para o aluno pegar aquela teoria e já poder praticar na hora. Aí eu filmo o meu aluno falando, no próprio celular dele, põe um tripé lá no meu centro de treinamento, filmo o aluno falando, dou feedback, filmando eu também, o aluno leva o feedback do professor no vídeo. E ele assiste em casa, mas já com as técnicas de oratória. E nós repetimos isso várias vezes até ele acertar. E depois que ele acertar, Fernando, aí muda de fase o treinamento, porque ele vai passar a repetir o acerto. Olha que maravilha. Legal. Para aperfeiçoar e ficar cada vez melhor. Então são dois grandes momentos, o momento de treinar até acertar e o momento de treinar o acerto. Eu fiz essa provocação porque nós somos colegas lá no Lógico, Promove. Lembra o ano? Amigo, tem algum não, eu dei aula lá de 2008 a 2012. 2008 a 12, então fomos colegas lá no E já estou querendo voltar. Opa, será um prazer. Estou falando aqui para ver se alguém escuta isso aí. Mas eu me recordo que já nessa época encontrava com o professor Rodrigo nos corredores lá carregando câmera, carregando o microfone, o tripé, o equipamento dele. Foi. Que já fazia esse trabalho, com os e alunos. foi essa provocação. Esse, penso eu, professor Rodrigo, seja o seu diferencial. Não é, vamos ler aqui o livro. Não, é que faça e esse passo a passo que você acabou de nos colocar agora. Então faça, dentro daquilo que você fez, nós vamos filmar para que você veja o que você fez. E a partir daí vamos trabalhar para corrigir, para que depois você exercite o correto. Muito bacana. Aluno tem que... Acho essa metodologia muito interessante. Muito eu legal. sou muito preocupado com muito isso, porque o meu aluno, Fernando, quando ele me procura, ele quer aprender rápido.
Hoje mesmo, conversei com uma aluna que vai ser minha aluna agora, ela me ligou, a Renata, e conversei com ela agora antes de vir para cá. E ela falou, professor Rodrigo, eu liguei para um outro local, eles falaram que o curso de oratória deles é de 18 meses. O seu curso é um final de semana? Como é que é isso? Que diferença, hein? Eu falei, pois é, tem 20 anos que eu dou aula, eu sei o que eu tenho que fazer para você aprender rápido. Você quer demorar 18 meses para aprender a falar melhor? Ou você prefere aprender em 2 dias? Aí, ó, lógico que é em 2 dias. Eu falei, então vem. 18 meses? Não dá. O meu aluno quer aprender rápido. É SOS, oratória é SOS para muita gente. Diferença é para ontem. É para ontem. E, ó, eu não ensino, eu não falo no meu curso sobre a história da oratória. Você quer estudar a história da oratória na humanidade? Como é que ela surgiu? Você vai lá na Wikipédia, cara, estuda. O meu negócio é oratória no século XXI. É sair de lá oratória para gravar story. Oratória para dar uma entrevista igual a essa no canal do YouTube. Oratória para poder praticar numa entrevista de emprego. Oratória para você se sair bem em um diálogo com seus amigos, seja num restaurante ou num boteco. Oratória para você conquistar uma pessoa. É isso que é oratória no século XXI. Então, eu preocupo em dar resultado para o meu aluno. Eu não quero enrolar meu aluno, não. Bacana. É aprender rápido mesmo. Se você aprende rápido, eu ensino bem. Somos modestos, né? Mas então, Fernando, vai dar certo, cara. E agora, aí, nessas passagens, nesses tantos 15 mil pessoas aí treinadas, tenho certeza que tem muito mais, alguma passagem interessante, curiosa, um momento ali que alguma diferente, enfim, conte alguma coisa. Tem muita coisa que acontece nos bastidores de um curso, né, bastidores. Tem coisa que eu nem posso revelar, senão eu vou acabar identificando alguns alunos. Claro. Mas tem muita coisa engraçada. O meu curso, eu tenho uma didática muito voltada para o humor, sabe, Fernando? Porque esse negócio de falar em público já é constrangedor para muita gente. Mas eu levo na brincadeira, o aluno ri dele, eu também começo a rir. Assim, às vezes rola uma zoação no curso, entendeu? Mas no final você sai de lá falando melhor. Sim, bacana. Que é o objetivo. Sai de lá falando melhor. Eu trabalho muito com humor no meu curso. E as pessoas, elas se descobrem. Eu tenho um aluno que chega para mim com o seguinte pensamento: professor Rodrigo, eu falo mal. E na hora que ele faz o curso, ele fala bem. Ele, ao ver o vídeo dele, ele fala bem. Então ele muda esse paradigma. E o oposto é verdadeiro. Tem gente que chega lá achando que é showman. Aí na hora que faz o curso, eu mostro para ele que ele não está praticando as técnicas, ele fala, não, professor. Que é isso? Que é isso? Eu achava que eu falava, assim, eu falava bem, cara. O negócio tá feio, ainda bem que eu te procurei. Legal. E eu tenho alunos que chegam lá falando bem, mas acertando sem querer. Às vezes a pessoa já é palestrante, já é quase uma celebridade. Ele é contratado para fazer palestras, vive de palestra. E nunca fez um curso de oratória. Aí procura o meu curso, sabe para quê, Fernando? Para dar checklist na performance. Bacana. Isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Isso eu faço também, então é por isso que eu falo bem, né? É por isso que você fala bem. Eu não sei se eu falo bem, mas eu tenho seguido muito a cartilha do professor Rodrigo já há algum tempo. Vou assistir uma videoaula sua. Não. Aí manda depois as dicas, né? Aí fica, manda a aula que eu te dou um feedback. Fica bom também. Por falar em dica, né, e plagiando aqui o professor Delmi, né, como o professor Rodrigo falou agora há pouco, nós tivemos uma aula magma, né, se podemos falar assim, lá no Promove, essa semana. Essa semana. Cara, foi ontem, né? Isso aí, essa semana. Foi ontem. Antes de ontem. E lá, o professor Delmi, grande abraço, né, parceiro, colega, está sempre conosco aqui, não só na TV, mas também nas faculdades Promove Kennedy. E o professor Delmi falou assim, professor Rodrigo, 3 dicas, 3 dicas para os nossos webs, para os nossos participantes, para quem está aqui conosco. Solte aí 3 dicas quentes, professor Rodrigo. Para ontem, né? Para sair daqui usando, assim, pá. A primeira dica é leitura em voz alta. Uma coisa simples de fazer e que poucos fazem. Ler em voz alta não é uma coisa usual. Então, geralmente, quando você pegar esse livro para você ler que você comprou, do Stefan Lucas, se você for ler, Fernando, provavelmente você vai ler mentalmente, silenciosamente, não é? E essa voz mental costuma ser monótona, concorda comigo? Costuma dar um... Tanto que tem gente que até dorme. Dá um soninho, né? Tem gente até que dorme. Então, na hora que você lê em voz alta, preocupado em dar às palavras a vida que elas merecem, aí você trabalha a sua variação de voz e fala, a sua presença vocal,
na frente do público. Você treina isto lendo em voz alta. Então, isso é uma coisa que dá para fazer hoje. Tranquilo. Você deve ter um livro aí na sua casa, pega a contracapa dele. Por que eu indico a contracapa? Porque lá tem muitos gatilhos mentais. Porque quem escreveu a contracapa não foi o autor do livro. Foi quem? Um marqueteiro, um publicitário. Marqueteiro não é bom falar, não, né? Não, um publicitário, um jornalista, alguém da área de marketing, para você ler o verso do livro e falar, vou levar. Vou comprar. Orelha. Quem escreve não é o autor. Então o negócio é o seguinte, leitura em voz alta é a primeira dica prática. A segunda, você pegar as técnicas de oratória que eu ensinei aqui hoje, no mínimo contato visual, gesto, variação de voz e fala e postura. Pega o seu celular aí, câmera frontal, que já serve até como espelho, porque a câmera frontal não deixa de ser espelho. Sim. E aí você imagina um público na sua frente. Fernando, se você não estivesse aqui hoje, eu poderia conceder essa entrevista para essa cadeira? Poderia. É só colocar para me fazer as perguntas, né? Desculpa aí, Fernando, não quero te desvalorizar a sua presença aqui, não. Mas é possível eu falar, por exemplo, considerar esses objetos que eu tenho aqui ao meu redor como pessoas. Ouvintes. E eu treino a minha oratória, distribuo o olhar, aí você vai ver a questão do seu gesto, da sua voz e da sua postura. E aí você analisa em videotape o que você filmou. Bacana. Pega um assunto, pode ser até uma apresentação pessoal, conta a sua história, né? Igual eu contei a minha aqui no início da entrevista. Dica boa, né? Beleza. Se então, for um treinamento para palestra, pode ser em pé, né? Para praticar também o... Assim, quem vê você falando sozinho para cadeiras vazias... Vai achar que tá louco. Vai achar. Alguns podem até ter certeza. Mas se você fala, estou treinando a minha oratória. Bacana. Estou treinando a minha oratória. É meio doideira treinar a oratória, falar assim... Porque a fala, ela predispõe... Ela geralmente lembra alguém, né? Que você está falando para alguém. Vai falar para a cadeira. Falar sozinho. Mas dá certo, é assim que funciona. Então a segunda dica é essa. E a terceira dica prática... é você começar a trabalhar com os... Aí, não sei se é tão prático assim, mas trabalhar com as suas famosas crenças limitantes, né? Que a inteligência emocional tanto apresenta. Sabe aquelas crenças limitantes? Eu não tenho dom de falar, eu não fui feito, isso aí não é para mim. Ô, gente, você não tem o dom de falar, mas se você tem o dom do esforço de fazer um curso de oratória, você tem o dom da constância para treinar uma apresentação, você tem o dom da disciplina, porque se você tiver esses 3 dons, você consegue qualquer coisa na sua vida. Não é não? Disciplina, conhecimento, esforço, sim. Organização. Lá nós chamamos, né, de autoconfiança, né? Que são as características do comportamento. Então, trabalhar essas crenças limitantes, sabe? Oratório não é para mim, não vai dar ninguém... tá todo mundo pensando mal de mim aqui nesse auditório, o que eu tenho para falar é bobo. A famosa pergunta boba, né? Não tem pergunta boba, não. Quem é que nunca ouviu essa frase de um professor? Exatamente. Fala, gente. Vamos. Pode falar. Fala. Mas estou com vergonha de falar, de perguntar. Não tem. Tá com vergonha. Crenças limitantes. O meu curso de oratória é para tornar um aluno sem vergonha. Mas no bom sentido, Fernando. No bom sentido, né? Como assim, professor Rodrigo? No bom sentido, Fernando. Porque a pessoa tem vergonha para falar, faz um curso de oratória, fica segura. E em todas as áreas, né? Que eu acho que isso aqui é bacana, né? Que não é para, quem vai fazer o curso é um palestrante, é um aluno, ou é um político. Não, isso serve até mesmo para o dia a dia, numa mesa, no final de semana, no churrasco com os amigos. Pronto. Ué, network, ele é fortíssimo, não é? Não é? Isso aí. Eu vi uma pesquisa recentemente que 60% a 70% das mudanças de trabalho ou de emprego acontece pelo network. Bacana. E network não é só network, você tem network num curso de pós-graduação, você tem um network num churrasco, você tem um network... Igual, por exemplo, eu estou aqui por causa de network, né, Fernando? Nós nos conhecemos lá em 2008, 2012... Aí rede social ajuda demais, né? Hoje ajuda muito. Você está lembrando aí de mim me vendo aí nas postagens, então chega uma hora que o network faz com que eu esteja aqui hoje. Isso aí. E o network faz com que eu tenha a honra e prazer de convidá-lo para estar aqui conosco. Tamo junto aí, tamo junto. Então o segredo é esse mesmo, é trabalhar com essas crenças limitantes. Bacana. Sr. Rodrigo, terminando nosso bate-papo sempre rico, maravilhoso. Aqui como é bom, a gente não percebe, aqui é parte 1, né? Nós não, com certeza, quem sabe fazemos a 2, a 3. Parte 1, aí você me põe na fila de novo. Assunto, tema interessante, né? Eu acho que não falta, é o que mais temos aqui. A próxima vamos falar de neurociência. Neurociência, boa. Falar dessa questão, córtex pré-frontal, amígdala, cérebro reptiliano. E levando sempre, né, o que eu mais admiro, né? Eu não vou aqui elogiá-lo muito também, não tem muitos comentários não, mas...
como um baita profissional, pessoal, é exatamente o que nós já comentamos. É fazer com que isso se transforme no dia a dia. Não é ficar aqui estudando a etimologia da palavra, ficar aqui estudando, né, o que aconteceu com a neurociência. Não, aqui, o que eu vou fazer amanhã? Que eu saio daqui e vou fazer o quê? Como foram essas 3 preciosíssimas dicas, né, que ele acabou por nos passar. E, professor, já que estamos chegando no final, eu queria que você deixasse, então, aí uma mensagem, uma palavra, uma frase, enfim, uma mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, para que elas possam levar ela para o seu dia a dia, que possam pensar, né, ficar ali aquela pulguinha atrás da orelha. Ô, Fernando, você sabe que isso é uma técnica de oratória, né? Como concluir uma fala. Jamais conclua com era isso que eu tinha para falar. Muito menos eu espero que vocês tenham gostado, porque mostra uma certa insegurança do orador, concorda? Então você não pode concluir desse jeito. E como que você conclui? Tem 3 estratégias para você concluir uma fala de forma poderosa e impactante. Call to action, chamada para ação, uma citação, eu posso terminar aqui essa minha apresentação, essa entrevista com uma frase de Albert Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, Albert Einstein. Muito obrigado e boa tarde a todos, ou boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo. Ou você termina com uma reflexão própria, sua, rápida, senão você faz uma outra palestra para concluir a palestra, né? Então tem que ser uma coisa rápida. Então eu vou terminar aqui agora, Fernando, com do jeito que eu termino uma palestra minha. Eu tenho uma reflexão pronta para terminar a palestra. Posso? Por favor. Eu faço isso aqui, quer ver? Por favor. Se você tem o dom da oratória e treina, você vira o Pelé da oratória, a Marta. Se você não tem o dom e treina, dá um Cristiano Ronaldo. Tá bom, né? E se você não tem o dom e não treina? Aí você é uma lâmpada apagada. Não ilumina nem a si mesmo e nem aos demais. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo não quer ser uma lâmpada apagada na sua vida. Eu estou pronto para te ajudar a acender a sua lâmpada ou aumentar a potência dela. Conte comigo, muito obrigado, valeu, professor Fernando, e até uma próxima oportunidade. Eita, aí sim tá Viu cheio como é de que eu técnica. termino, Fernando? Aí tá cheio de técnica. Eu hein? pensei, de novo eu criei. utilizando as técnicas. Fernando, utilizando. as coisas não surgem por geração espontânea, não, ainda mais quando é de propósito. Bacana. Eu planejei o meu final. Isso aí. Você tá numa plateia... Quem já assistiu minha palestra, né, me desculpe a repetição, mas você sabe que eu faço isso. No auditório, o auditório vai em ovação. Aí... Não, e eu falei uma verdade, Sim, né? com certeza. O Cristiano Ronaldo, ele não tem o dom de jogar futebol, não. O cara é esforçado, disciplinado, treinado. Eu estava vendo ontem, se não me falha a memória, é um dos, se não o primeiro, o segundo mais seguido nas redes sociais do mundo. Eu sou o primeiro? Deve ser, provavelmente. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, pela sua simpatia, pelo seu carisma, pela sua disponibilidade Tamo junto. de estar aqui conosco. E eu né? quero voltar. Com Se certeza, você vamos, não me chamar aqui para a vamos- parte 2, eu vou ficar chateado. Vamos fazer a parte 2, se Deus quiser. Quero Vamos ver. fazer. E o mais breve possível. Eu sei que a lista é grande. Valeu, muito obrigado. Top de linha, parabéns. Obrigado pela caneca, viu? Ó, fecha a Opa. imagem aqui, ó. Do outro Aqui, lado. ó. Do outro lado. Só tem de um lado, Fernando? Manda fazer dos dois, cara. Aqui, ó. Empreendedor mineiro, parabéns pelo programa, Obrigado, tá? Porque eu obrigado. sou um empreendedor mineiro, Com certeza. além de fonoaudiólogo e professor de oratória. Com Tamo certeza. junto aí na luta, né? Valeu, professor. Muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado também a todos vocês que estão nos assistindo, nos prestigiando, a equipe dos estúdios da TV Promove e dizer que vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais da escola, pelo site, pelo Face, Instagram, YouTube. Convido também para os próximos encontros, né, semanalmente, sempre trazendo pessoas que possam contribuir para a construção do nosso conhecimento. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Bons negócios, boa semana.